Olá, queridos amigos do canal Apocalipse Oficial. Espero que vocês estejam bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando no coração de cada um de vocês. E aí, preparado para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Creia que em breve ele virá. E esses vídeos têm sido gravados, transmitidos, para que ajude-nos a compreender melhor o tempo em que estamos vivendo e assim nos preparar para a volta do nosso Senhor. Vamos avançar então na resenha do livro O Grande Conflito. Chegamos já então no capítulo 25. O título desse capítulo é A Imutável Lei de Deus. E o texto para a nossa meditação encontra-se em Apocalipse, no capítulo 11 e no verso 19. Ouça com atenção. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Queridos, existem alguns textos que podem dar alguma margem para interpretação. Outros textos são definitivos. E esse é um dos textos definitivos da Bíblia. Aqui não há margem para interpretação, não há margem para uma meditação que não seja a que está descrita no texto. Ele é muito claro. Ele diz que há um santuário no céu e nesse santuário encontra-se a lei de Deus. Não há dúvidas com relação a isso e não há interpretação a ser feita. É isso que o texto diz e ele é muito claro. Veja o que Ellen White diz e comenta sobre isso na página 434. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registradas por Moisés no Pentateuco eram uma transcrição exata. Então, ela diz que lá no céu está o original e as tábuas que foram entregues para Moisés, né, escritas pelo próprio dedo de Deus, elas eram uma transcrição exata desse original que está no céu, que inclusive foi o que João viu ali na sua visão do Apocalipse. Bom, sendo a lei de Deus imutável, como diz esse texto, e outros, como em Salmos, etc., os primeiros adventistas, assim como nós, né, podemos procurar entender por que razão, então, os cristãos, de forma geral, guardam o domingo ao invés do sábado. Porque na lei de Deus, no quarto mandamento, diz que nós devemos observar o dia de sábado. E, obviamente, eles não acharam, como também nós não iremos achar, nada que autorize qualquer tipo de mudança. Os primeiros adventistas, nós estamos aqui avançando na história, eles entenderam que eles tinham uma missão. Essa missão está descrita no capítulo 10 de Apocalipse, onde diz ali que o povo de Deus passaria por uma grande decepção, onde eles aguardariam a volta do Senhor doce, como mel, mas ele não viria amargo no estômago. E eles, então, na sequência ali do livro, da profecia de Apocalipse 10, vai dizer que isso aconteceu porque eles ainda tinham uma mensagem a ser dada ao mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. E essas mensagens estão descritas exatamente ali em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14 nós temos as 3 mensagens angélicas e entendemos, pelo estudo da profecia, que essas são as últimas mensagens de advertência a serem dadas ao mundo. E é exatamente isso que o povo, então, do Advento, os primeiros adventistas entenderam através do estudo de Apocalipse 10. Agora, como se preparar para o juízo, uma vez que a primeira mensagem angélica diz para temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. A questão é, como se preparar para o juízo? Ellen White vai responder. Na página 436, ela diz que, a fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Eduardo, você está falando então que eu preciso guardar a lei para ser salvo? Não, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia também não desfaz ou não deixa de lado a nossa obrigatoriedade de guardar a lei porque fomos salvos. Já tratamos disso em outros vídeos. Guardamos a lei de Deus porque ela é uma expressão do caráter de Deus e uma ordem para os seus filhos. E como pessoas salvas que fomos, então entendendo que Deus, o nosso Salvador, pagou o preço do resgate por nós, o que nós fazemos? Guardamos a lei como uma resposta a essa salvação tão graciosamente e bondosamente oferecida a nós que não merecemos. Então é por isso que guardamos. Mas como nos preparamos para o juízo? Guardando a lei. A primeira mensagem do Apocalipse, como eu disse, temer a Deus e dar-lhe glória, vai dizer também que para temermos a Deus porque Ele fez. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. E adorar é aquele que fez. Quem fez, quem faz, é somente o Criador.
E onde na lei de Deus é descrito de forma clara Deus como Criador? Não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro, e não são do quinto ao 10º mandamento. Na verdade, é apenas e tão somente no 4º mandamento, onde Deus diz ali e repete a mesma expressão que é utilizada em Gênesis, dizendo que Deus abençoou, separou, santificou o dia de sábado, porque ele em 6 dias fez tudo o que existe no mundo e ao 7º dia ele descansou. Isso é repetido no mandamento, no 4º mandamento, em Êxodo, e agora também é repetido lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Então, o mandamento do sábado é onde Deus efetivamente se revela como Criador. E o verdadeiro culto a Deus, todo o verdadeiro culto a Deus, passa por esse princípio, baseado no fato de que nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. Deus é Criador, nós somos criaturas. Todo culto verdadeiro tem que estar baseado nessa premissa. Nós não vamos à igreja buscar alguma coisa de Deus. Nós vamos na igreja entregar a nossa adoração a Deus, porque reconhecemos quem somos. Somos pó, somos criados. Em breve iremos morrer se Jesus não voltar. E nosso Pai que nos criou é capaz não só de nos manter, mas também de nos ressuscitar, se assim viermos a passar pela morte. Então, a nossa adoração passa por esse reconhecimento. E aonde nós podemos reconhecer de forma melhor que Deus é o Criador? Em que dia da semana? No dia do sábado. É muito claro isso. Veja que interessante esse texto. Presta bastante atenção nele. Na página 438. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Uau, que texto tremendo! Se os homens houvessem guardado o sábado, não haveria hoje idólatra, não haveria ateu, não haveriam pessoas incrédulas por conta da guarda do mandamento do sábado. Que tremendo esse texto, queridos. Agora eu te pergunto, e você me responde desse lado aí do vídeo. Existe algum lugar nas escrituras sagradas em que o sábado foi abolido? Em que a transferência da santidade do sábado foi passada para outro dia da semana? Ou alguma coisa semelhante? Não, claro que não. E você sabe que muitos cristãos admitem isso. Presta atenção nesse texto. Uma das obras, né, tem uma sociedade nos Estados Unidos, não sei se existe ainda, não pesquisei, mas na época de Ellen White existia, Sociedade Americana, que ela é uma união das escolas dominicais. Portanto, não tem nada a ver com adventismo. É uma união das escolas dominicais, das igrejas, das sociedades americanas religiosas que guardam o domingo. Veja o que ela reconhece em uma das suas obras e é citado na página 447 do livro, O Grande Conflito. O completo silêncio do Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito para o domingo ou a regras definidas para a sua observância. Eles reconhecem que há um completo silêncio no Novo Testamento, dando uma ordem explícita para a guarda do domingo. Em outra das suas obras é dito o seguinte, olha, até ao tempo da morte de Cristo, nenhuma mudança havia sido feita no dia. E pelo que se compreende, né, do relato sagrado, eles, citando os apóstolos, não deram nenhum mandamento explícito ordenando o abandono de repouso do 7º dia e sua observância no primeiro dia da semana. Queridos, quem está reconhecendo isso é uma união americana de escolas dominicais. Não há, no Velho Testamento é absurdo dizer, né? Mas vamos dizer agora que os cristãos estão na nova dispensação, né? Agora vivendo sob o período da graça, não mais sob o período da lei de Moisés, como alguns querem dizer. No Novo Testamento eles reconhecem, não há nada, nem por Cristo e nem pelos apóstolos, pedindo para que seja observado outro dia da semana. Nós sabemos quem fez essa mudança. Essa mudança foi feita pela Igreja Católica. Ela mudou o dia de guarda. E é interessante que eu queria que você prestasse bastante atenção agora que você talvez é de uma outra igreja, você não observa o sábado ainda, você está sinceramente observando o domingo como o dia do Senhor, mas preste bem atenção. Os romanistas, ou seja, a Igreja Católica, diz o seguinte, que os protestantes que guardam o domingo, eles estão, na verdade, reconhecendo a autoridade de Roma ao mudar.
Óbvio, porque se o mandamento diz que tem que guardar o sábado, Roma vai lá, papal, muda a guarda do sábado para o domingo, quando eu guardo o domingo, eu estou reconhecendo a autoridade de quem? De Deus ou de Roma, papal? É de Roma. Veja o que é dito no Catecismo. É citado na página 448. Isso a Igreja Católica dizendo. Enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado. Mas a Igreja, não Cristo, não os apóstolos, a Igreja Católica Apostólica Romana, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, dizem eles, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo quer dizer, e agora é, dia do Senhor. Quem mudou? A igreja. Segundo eles, por uma autoridade que foi dada por Cristo, dirigida pelo Espírito Santo, eu não vou entrar nessa discussão, é isso que a igreja entende, mas a igreja entende que, na verdade, não foi Cristo que pediu para mudar, não foram os apóstolos, e não há nenhum texto bíblico nas Escrituras que autorize essa mudança. Você pode pesquisar obras católicas e você vai chegar a essa conclusão. Eles admitem isso. E admitem, inclusive, que os protestantes, então, que estão guardando o domingo, estão aceitando a autoridade de Roma. Quando nós vamos em Apocalipse, no capítulo 13, e por aqui eu vou encaminhando o vídeo para o seu final, nós vemos ali basicamente uma luta. Dois poderes aliados, primeira e segunda besta, fazendo uma oposição ao povo de Deus, vão formar uma imagem, né? A segunda besta faz uma imagem à primeira besta para perseguir os dissidentes. Quem são esses dissidentes? Aqueles que não querem se submeter ao que o mundo cristão inteiro está se submetendo, que é a mudança do sábado para o domingo. E eles então vão perseguir o povo de Deus, porque esse povo vai continuar guardando o sábado, porque a lei de Deus manda guardar o sábado. Eu não vou me aprofundar muito nesse detalhe, mas eu queria que ficasse na sua mente que existe esse pano de fundo, e aí você pode procurar aí no canal, né, os vídeos, aí você pode buscar lá por Sala Apocalíptica. O William já fez uma série completa sobre Apocalipse 13, explicando exatamente como isso está se dando. A questão é, haverá uma perseguição aos dissidentes, aqueles que não querem obedecer ao que a maioria está propondo. E aí veja esse texto de Ellen White, e aqui eu vou encerrando o vídeo, na página 450. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. A questão que eu coloco para você nesse vídeo, nesse momento é: de que lado nós estaremos? Estaremos do lado de Deus e da sua lei, imutável, que João viu ela lá no santuário celestial, dentro da arca da aliança, no santuário de Deus. Portanto, isso dá um indicativo de que ela é eterna, ela não muda. Seguiremos essa lei ou a lei dos homens? Não adianta a gente pensar que agora que não, eu vou seguir a lei de Deus. E continuo transgredindo a lei de Deus agora. Porque quando chegar o momento decisivo, esse momento ainda não chegou, em breve ele virá. O momento em que for a guarda do domingo será obrigatória, seja ela por conveniência ou por convicção, por isso é na testa e na mão. De novo, vejam os vídeos do canal. Nós teremos que tomar uma decisão. E se eu não estou preparado agora, preparando o meu coração, preparando a minha vida, guardando o sábado de Deus, você acha que lá na frente eu vou falar, não, agora eu não guardo mais o domingo, eu guardo o sábado? Queridos, não. A astúcia de Satanás, as coisas que Satanás vai fazer, vai ser possível, a Bíblia diz, se possível, enganar os próprios eleitos. Precisamos, nesse momento, pedir orientação do Espírito Santo, sabedoria, discernimento dos altos céus, para verificar efetivamente quem está certo. A palavra de Deus e sua lei, ou os homens que pretenderam mudar a sua lei. Queridos, tome uma decisão nesse momento. Se você ainda não guarda o sábado, você não entendeu isso, por favor, entre em contato conosco de alguma forma. Nós iremos te apoiar, te ajudar na compreensão melhor desse tema. Ele é tema central, sim, na salvação do ser humano. Nós não podemos ficar do lado do inimigo e depois querer viver a eternidade ao lado de Deus. Eu faço um apelo ao seu coração nesse momento. Estude esse tema e tome uma decisão de guardar o sábado ao lado do Senhor e ficar ao lado daqueles que serão chamados dissidentes. Dissidentes por quê? Porque não respeitam a lei dos homens, mas respeitam a lei
de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve, se assim Deus permitir. Até lá!